Iniciar. Pessoal, então boa noite a todos que está aqui na aula de hoje. E sejam bem-vindos à aula. Nós aí que estamos já finalizando a aula de segurança do trabalho, né? E realmente esse componente, né? Ele é bem prático mesmo, né? Mas se fosse dado em sala de aula seria um pouco mais seco, né, as aulas, por conta de ser só o estudo das normas, né, em si. Porque as normas, vocês já viram elas? Vocês já foram lá no site, na plataforma que eu deixei lá para vocês? Vocês já conseguiram acessar? Alguém já lá na plataforma? Pessoal? Uma norma em casa. Oi? Tem um livro em casa. Você tem? A norma tem. Eu também tenho um livro em casa, também já dei uma olhada nele. Já. Alguém jamais? Alguém jamais ou só os dois alunos? Pois é, as normas de segurança do trabalho é praticamente a Bíblia, né? Nossa, da segurança, né? De vocês como técnico, é o tempo todo vocês estão tendo que estar acessando, né? Essas informações aí para estar dentro das normas o tempo todo, atualizando, né? As condições das normas praticamente todo dia. Sai coisas novas, né? Da segurança do trabalho o tempo todo. E a gente precisa estar sempre entendendo, né, que é necessário boa noite, tendo a necessidade, né, de estar atualizando, tá? Na aula passada, acredito que todo mundo deve ter visto a aula passada, né, pessoal? Que eu mandei para vocês a aula gravada. Todo mundo viu a aula passada? Sim. A aula passada nós falamos sobre os NRs iniciais, né? Tem vários nomes, né, dizendo genérico, iniciais, as principais, as mais importantes, enfim. Só que, na verdade, elas não existe muita essa diferenciação. Eu mostro para vocês aqui, né? Mas no campo prático, que é essas NRs, sendo elas as que são, né, aplicadas em todo e qualquer tipo de atividade econômica. Inclusive, elas não são as principais, né, porque não existe uma mais importante do que a outra, né? Igual como a gente vê na Constituição, né? Existem leis, prerrogativas, existem outros decretos, mas o que vem depois da Constituição não pode, né, sobrepor a Constituição. Então, a Constituição no Brasil, acho que vocês devem ter estudado isso, né, no direito, que ela é a mais importante de todas, que é a norma bruta, né, a questão principal, né, primordial na questão jurídica. Nas NRs não existe isso, mas eu coloco para vocês a NR1 até a NR9 como as NRs que atendem praticamente todo tipo de atividade econômica, né? Então elas vão ser as mais consultadas, né? Ok? A NR1 é Disposição Geral de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. NR4, Serviços de Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. A NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. A NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. Esse programa de prevenção de riscos vai ser mudado, né, o nome. Na verdade vai chamar PGR, todo mundo sabe, né? Todo mundo está entendendo. O PPRA, ele não vai deixar de existir, né?
Eu não acredito que não, mas o que acontece é que ele vai ser substituído, né? E dentro do PGR vai ter o PPRA lá dentro. Porém, né, o PGR, ele vai, né, ele avalia outras questões, como gerenciamento de riscos, avalia mais, né, tem mais informações, certo? Com relação à gestão de segurança do trabalho, tá certo? Aí eu coloco aqui a NR1, né, a NR4, falo junto com a NR4, a NR5, que é a CIPA, né, comparação entre os dois. A NR7, que é essa questão aí do SESMIT, né, que avalia, né, e compõe os serviços especializados que gerenciam o PGR dentro da empresa e o PCMSO que gerencia o ASO. PPRA, PGR que gerencia a gestão de segurança e o PCMSO que gerencia os ASOs, né, e acompanhamento também dos exames, né, acompanhamento da saúde ocupacional dos funcionários. Falei sobre a NR10, que foi um NR que ela não é a mais extensa, tá? Ela tem uma dividida, né? Ela é dividida entre trabalhar em baixa tensão e trabalhar em alta tensão, né? O que difere tudo, né? Difere cursos, né? Que o curso de baixa tensão você faz em 8 horas e o curso de alta tensão você faz em 30 horas, tá? E aí, qual é a diferença, né? A diferença em treinamentos, diferença de EPIs, diferença, né, de formulários, diferença porque no trabalho em alta tensão você tem uma equipe, né, que coordena todo o trabalho, certo? E além de tudo tem que fazer um PPP, né? Permissão de trabalho diário praticamente, né? Então é importante diferenciar, porém os dois têm os mesmos riscos, tá? Risco de eletrocusão, risco de choques elétricos, risco de morte, risco de cortes, risco de altura, né? Riscos de arcos elétricos, riscos de campos magnéticos também, né? Porque a diferença de potencial pode existir nos campos magnéticos. E também, né, a gente tem essa que mais? Além dos cursos, né, dos treinamentos, certo? Dos EPIs, tudo muda entre baixa tensão e alta tensão. A diferença entre 1000 watts, né? Acima de 1000 watts é alta tensão e abaixo de 1000 watts é baixa tensão, certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Alguém teve alguma experiência em trabalhar ou ajudar alguém que está trabalhando em atividade sobre risco de choque? Alguém já trabalhou? Eu não. Não, né? Vamos ver aqui. Alguém deve estar falando, né? Não, também não. Acho que Então, ninguém, oi? acho que ninguém já teve essa Não, oportunidade. não, né? O trabalho em atividade. Eu queria explicar. Você também, né, para trabalhar em altura e trabalhar em IR10, você também tem que ter saúde para trabalhar, tá? Não dá para trabalhar em altura quando ele
tem labirintite e tem também pressão alta e tem também diabetes, tá? Então esses aí são os requisitos, não pode trabalhar nem na NR10 e nem na NR35, porque você não pode subir na altura, tá? Eu já tô falando uma coisa relacionando a NR35 lá na frente, porque você precisa de um para executar a outra, né? São atividades aí que são uma depende da outra, né? Certo? A gente tem a NR12. A NR12, basicamente, ela vai tratar sobre as condições de trabalho em meio a equipamentos e máquinas, né? Processos, enfim, né, com relação a industriais são as, dentro, né, da NR, são as mais constantes, né? A gente vê que o universo da planta, quando a gente fala planta, a gente fala que é aquele processo todo da indústria, né? Desde o início dos insumos até gerar matéria, desde os insumos e matéria-prima até gerar produto, né? Que ele passa por processos aí dentro do caminho, né? Ou dentro do processo, né? Da indústria. E aí a gente fala que a empresa, né? Professora, Oi, sobre a NR11 não vai comentar, não? a NR11, deixa eu ver aqui. Só um instante. Transporte e movimento de materiais e manuseios. Isso é para operador de empilhadeira e de paleteira. Certo. Não, o que eu tenho para falar aqui. Não, assim, na verdade no nosso plano de aula não tem, né? Assim, o que a instituição passa pra gente não tem, né? Mas o processo para transporte é que dentro da empresa precisa também um plano de trânsito, tá? Eu posso até, não sei, né? Porque assim, dentro das empresas que a gente trabalha, é muito difícil ficar passando conteúdo, sabe? Da empresa, que é coisa interna, né? Mas o que acontece, né? Transporte de movimentação de cargas, manuseio de materiais, né? Que seria a utilização de operários, cartões, transporte, locais fechados, locais abertos, emissões, né? Material empilhados, também as empilhadeiras, né? Os equipamentos que usa, né? Para a produção, né? O que acontece é que dentro da empresa existe uma situação que chama-se plano de trânsito. Esse plano de trânsito gerencia todas as questões, né? Os equipamentos têm que ter, né, a logo da empresa, tem que ter giroflex em alguns casos, tem que ter giroflex, tem que ter bandeirola, tem que ter as faixas refletivas, tem que ter a sinalização, né, dos números de caminhões que entram e que saem, tá? A entrada de veículos, geralmente, você tem que dar importância para um segmento. Por exemplo, numa empresa de mineração, entra tudo quanto é tipo de equipamentos, né? Tanto equipamentos pequenos, como carros de passeio, quanto também caminhões, patrola, certo? Talvez até empilhadeira pequena. Mas o que acontece? Se tiver uma portaria, você tem que dar preferência. Você tem que dar. Aí o plano de trânsito é que vai organizar isso, certo? Por exemplo, na cidade, quem seria
quem seria mais importante, o pedestre ou o carro? Tem alguns lugares na faixa o pedestre, né? Mas o que acontece quando você faz um plano de trânsito dentro da empresa? Você vai direcionar, né, algumas máquinas que tenha preferência para o checklist da máquina, porque tem, né, como a máquina também entra na NR12, que é veículos, entra na NR12, que é uma máquina, certo? A máquina você precisa verificar farolete, verificar as portas se estão abrindo e fechando, verificar o ar, verificar óleo, verificar pneu. Os pneus têm que estar ótimos, em boas condições, viu? Verificar a buzina, porque a buzina também é um instrumento muito importante para a segurança, certo? Você tem que verificar tudo isso no carro, verificar outras condições que vai de cada empresa, certo? Então, o checklist na portaria, se tiver 4, 5 carros, vão dar preferência para qual tipo de carro? Vai dar preferência para o caminhão? Então, se tiver caminhão na frente, o caminhão passa na minha frente. Isso chama-se plano de trânsito para empresas de logística, por exemplo. A gente sabe que o caminhão é mais importante do que o carro de passeio, pela questão de produção. Os caminhões têm que sair, tem horário para chegar, tem horário para sair, tem horário para descarregar, tem horário, tudo tem horário, né? Uma carga tem que chegar lá na Manaus até 2 horas da tarde no outro dia. Então tudo tem essa questão, tá? Então, o caminhão sai na frente de outros carros, faz o checklist. O que é checklist? Consta, né? O funcionário ou tira ou coloca o crachá, certo? Baixa o crachá, baixa toda a documentação, você está levando toda a documentação do veículo. Se os caminhões estão levando, né, a carga adequada, isso também é checklist, certo? Se o caminhão tá indo com a carga adequada, se ele está voltando com a carga adequada, se ele está com manutenção em dias, se ele está com os carros, as portas boas, os vidros bons, a buzina, o farolete, as setas. O que mais que usa, né? Airbag. Se os airbags estão, não sei como que eles olham, mas tem condições de ver isso, certo? Então, é a água do veículo, né? E outras coisas dependendo da empresa. Então, o plano de trânsito e plano isso chama plano de trânsito. Mas dentro das outras empresas pode chamar outro plano, mas que gerencia isso. Gerencia a entrada e a saída, gerencia a organização, gerencia o checklist, gerencia o local onde vai ficar essas máquinas, né? Tem que ter um local visível, um local adequado, um local fora de pedestre. O pedestre tem que passar para o outro lado, certo? Então, a NR11 é isso que ele fala, né? É organizar os transportes, né? Máquinas defeituosas não podem ser usadas, equipamentos não tem sinalização, tem que ter sinalização, tem que ter cartão, tem que ter o transporte, tem que ter habilitado, a pessoa que vai dirigir tem que ser habilitada para aquele tipo de equipamento. Todo tipo de equipamento, empilhadeira. Qual foi a outra que você falou? Palheteira também. Palheteira também, né? Você tem que ter o curso para trabalhar, tá? Você tem que ter o curso de 8 horas para você trabalhar, e o curso prático também. Aí, dentro desse curso, você não é só o curso que você precisa. Você precisa estar com o seu ASO em dias para aquela função, tá? Você tem que estar com o curso em dias e você tem que estar também com a permissão de trabalho, né? Ou o condicionamento daquela máquina, que é a verificação, mistura tudo. O condicionamento é tudo junto, né? É a documentação sua, que você está apto a trabalhar, e a máquina também, né? Então, tudo isso gerencia o comissionamento da empresa, que faz com que você está apto a
a trabalhar. Aí dentro da empresa, você pode ver, né? E cada empresa tem a sua conduta, mas tem empresa que vê isso dia por semana, por dia, por mês, por ano, certo? E ou se não, dependendo da demanda. Certo? Certo. Então, na NR12, né? A NR12 fala sobre o mar, principalmente puxando um gancho para a NR11, né? Você trabalha, ele vê muito, ela está muito ligada ao uso de máquinas, né? Dentro de plantas de indústrias, né? Mas isso não quer dizer que pode ser também dentro de uma empresa mais pequena, pode ser aplicado em qualquer tipo de máquinas e equipamentos. O que a gente vê, né, é que ele aprecia os riscos, inicia o processo, determina os limites da máquina. A máquina é que tamanho, né? A máquina é 2x2, 3x3, 5x5, ela tem processos, né? Que é a planta dividida em etapas de processo. Então, tudo isso você tem que diferenciar quando você vai avaliar a máquina. Identificar os perigos, né? Se ela tem processos com risco, certo? Estimativa dos riscos, né? O que se ela faz, se ela emite som, se ela corta, se ela puxa, se ela sucça, se ela solta gases, tudo é avaliado nessa NR12, né? E depois disso a gente avalia essas questões dos riscos, né? E depois trabalha, né, para reduzir os riscos, certo? Ou reduz e acaba com os riscos, ou aparece outros também. E é um ciclo, volta de novo, a identificação dos perigos, identificação dos riscos, avaliação dos riscos, e volta tudo. Porque assim, dentro de uma máquina, como ela está em constante trabalho, movimento, ela pode estar. Você vai, por exemplo, como está um carro que vocês têm, né? Se você trabalhar o motor, melhorar o motor, melhorar isso, melhorar aquilo, daqui 5 meses pode estragar o motor que você consertou ou pode estragar outra coisa. Então, dentro desse processo, é sempre avaliado nesse ciclo, certo? De identificar risco, identificar perigo, depois avaliar os riscos, depois reduzir adequadamente e se sim, finalizou, se não, voltou a avaliação novamente. Tá certo? Na 16, na NR16, Operações Perigosas, ela define algumas condições para ser. O que é perigoso, né? Deixa eu até ler aqui, ver se eu acho uma atividade que fala-se isso, né? Esse termo de ser perigoso, prejudicial à saúde, né? Se eu acho aqui. São consideradas atividades e operações perigosas as constantes do anexo número 1 e número 2 dessa NR, né? Então, o exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percentual adicional de 30% incidente sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios e participação de tudo da empresa. O empregado só poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe é devido. Certo? Então a empresa tem que pagar para ele o adicional, né? Se ele vai trabalhar se ele está em locais, né? E armazém de explosivos, no transporte de explosivos, e operação e escolha de cartuchos de explosivos, todos relacionados à detonação, explosivos, verificação de detonações, queimas e destruição de explosivos, operações de manutenção de explosivos, tudo relacionado
a, ao explosivo, certo? Depois disso, deixa eu ver se eu acho que mais coisas. Atividades e operações perigosas e inflamáveis, né? Com relação à produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito, transporte e armazenamento de inflamáveis e líquidos gasosos, liquefeitos e vasilhames, vazios, não desgasificados e ou decantados, nos pontos de reabastecimento de aeronaves, nos locais de carregamento de navios, tanques, vagões, tanques e caminhões, tanques de enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, nos locais de descarga de navios, de tanques, vagões, tanques e caminhões, tanques com inflamáveis ou líquidos gasosos liquefeitos ou vasilhames vazios ou desgasificados ou decantados. Depois tem mais aqui, ó. Tem tudo em serviço correlacionado à manutenção, operação de navios, de tanques, caminhões de tanques, bombas, vasilhames inflamáveis de líquidos gasosos liquefeitos ou vazios ou desgasificados ou decantados. Nas operações de desgasificação, decantação, reparos de vasilhames ou desgasificados ou decantados. Nas operações de teste de aparelho de comum de gás ou equipamentos. Nos transportes de infláveis, líquidos e gasosos liquefeitos ou tanque ou caminhão-tanque. No transporte de vasilhames, na operação de postos, serviços e bombas de abastecimento de infláveis líquidos. Então, todas essas condições a ANR assume, né, aí a questão, né, de uma porcentagem de 30% em cima da periculosidade aí com relação aos inflamáveis. Atividades relacionadas a líquidos, né? Líquidos e gases. E atividade de operações perigosas com inflamáveis. Posto de petróleo com gases, unidade de processamento de refinarias, tudo isso relacionado. Tanques elevados em tanques elevados de inflamáveis gasosos, tanques de vasilhames com infláveis líquidos em locais abertos, fechados, enfim, abastecimento de inflamáveis, armazenamento de vasilhames que contenha inflamáveis líquidos ou vazios, ou desgasificados ou decantados em céu aberto, armazenamento de vasilhames que contém inflamáveis líquidos ou vazios, ou desgasificados ou decantados em recintos fechados, abertos. Então, todas essas condições aí infláveis, né? No 4.1, gente, até aqui tudo bem? Tudo bem. Todo mundo está prestando atenção aqui. No anexo 3, já acrescentou atividade de operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, né? Que é vigilância patrimonial, segurança de eventos, segurança nos transportes coletivos, segurança ambiental e florestal, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, supervisão, fiscalização operacional, telemonitoramento, telecontrole, tá? Também houve, né, a mudança também para os motociclistas, certo? Atividades aí por risco de acidente no trajeto é muito alto, certo? E dentro do anexo 3, na NR16, tá?
a gente tem atividades e operações perigosas com radiação ionizante, substâncias radioativas, atividades, áreas de riscos, né? Que toda é produção, utilização, processamento, transporte, guarda, estocagem, manuseio de materiais radioativos, selados e não selados, em estado físico e forma química, quaisquer de natureza artificiais, incluindo prospecção, mineração, operação, beneficiamento e processamento de minerais radioativos, produção, transformação e tratamento de materiais nucleares para o ciclo do combustível nuclear. E a gente tem aqui um monte de situação, né, em atividades que produção de fontes radioativas, separação isotópicos no processo de radioquímicos. Então, todos esses processos em que você lida diretamente, né, com substâncias radioativas e substâncias ou materiais radioativos. Tá certo, pessoal? Tá entendido? Incluindo assim, radioterapia, né? Radioterapia, incluindo também atividade de medicina nuclear, tá? Laboratório de medicina de radiação, áreas de radiação de alvos, laboratório de descontaminação de peças e materiais radioativos, instalação de tratamento de materiais radioativos e confecção de fontes, laboratório de produção de radioisótopos e moléculas marcadas, né? Então é isso aí. Né? Então todas essas condições que eu falei para vocês, né, separam, né, atividades normais e atividades de periculosidades. E atividades especiais, além, né, que a gente saiba, atividades especiais é aquela que a gente precisa, né, executar sempre com a pessoa. Além dos cursos, você tem que estar juntamente fazendo atividade juntamente com um supervisor. Quem lembra dessas atividades especiais que eu sempre falo nas aulas? Quem lembra das atividades especiais? Essas são perigosas, né? Eu digo especiais, que precisa sempre de um supervisor para executar a atividade. Quem arrisca? Eu sempre falo nas aulas, pessoal. Como é que é a pergunta mesmo? Quais são as atividades especiais que são executadas junto com o supervisor? Ninguém lembra? Ninguém lembra, pessoal? São atividades da NR10, né? Que eu trabalho com energia elétrica, certo? A NR33, né? Que é espaço confinado. E a NR35, que é trabalho em altura. Tá? São atividades especiais que eles precisam de executar, né, através de um supervisor. Esses não tem como trabalhar sem supervisão, viu? Bom, ergonomia, né? Ergonomia nada mais é que, né, a ergonomia é uma NR muito grande, né? Mas ela é uma NR que lida com o trabalho, né? Visa estabelecer parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança, desempenho e eficiência. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento,
transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos, as condições ambientais do posto de trabalho e sua própria organização de trabalho. Então, ela faz com que avalie a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, que é a psicologia relacionada, né, com o conforto, a psicologia relacionada com o conforto, diminuição do estresse, diminuição do calor, né, que tudo isso gera estresse, diminuição do ruído, certo? O conforto das cores, né, porque até isso gera até mais produtividade, certo? A condição também da iluminosidade do ambiente de trabalho e as condições também do local, né? Se o local é ventilado, se o local tem boas condições de trabalho, aquilo ali vai dar o quê? Proporcionar mais produtividade. E o inverso também seria menos produtividade. Então, cabe ao empregador, né, realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo esse abordar no mínimo as condições de trabalho estabelecidas nessa norma, né, que seria o quê? Adaptação, né, das máquinas para com o homem, né, porque as máquinas são meios, né, de produção, né, elas não são o fim da produção. E quem comanda as máquinas ainda são os seres humanos, né? Então a gente precisa a máquina precisa se adaptar ao nosso corpo, porque a gente não cresce nem diminui para adaptar a máquina. Então a máquina tem que ter condições, né, técnicas para que a adapta ao corpo humano. Ou seria você, né, diminuir, né, tudo isso visando, né, conforto do trabalhador. Seria assim, ó, você reduzir, né, esforço físico do trabalhador, reduzir o calor, reduzir ruído, adaptação também de coluna, adaptação de descanso dos pés, adaptação de descanso dos ombros, adaptação de iluminação, né? Teclados, mouse, os joelhos, né? As condições assim seriam mais adequadas dependendo da atividade que eles executam na empresa, certo? Então, quanto mais, né, o trabalhador sobrecarrega o corpo, mais não seria ergonômico. Quanto menos sobrecarrega o corpo do trabalhador, mais ergonômico é a atividade e as condições do meio de trabalho. Certo, pessoal? As operações, né, de trabalho para a SNR, né, devem considerar as normas de produção, o modo operatório, exigência de tempo, determinação do conteúdo, né, do tempo, ritmo de trabalho e também conteúdo de férias. Né? Você tem que estar sempre dando condições, né, de iluminação adequada, ventilação natural, artificial, apropriado, né, para a atividade. Né? Você também, né, ter equipamentos que podem ser utilizados e de forma que mais adaptável possível, certo? A mobilidade também suficiente para os trabalhadores, certo? Os assentos também adequados, certo? Não só também, né, para o escritório. Né? A gente pensa que a ergonomia, teclado, mouse é só para escritório, né? Cadeira, enfim. Não. Tem máquinas também que o colaborador precisa de sentar, né? Como caminhões, algumas, como a gente já citou aqui, né? Empilhadeiras, palheteiras, outros instrumentos. Então, outros pequenos máquinas de pequeno porte. Então, eles também precisam estar adaptados, né? Precisam ter que ajustes, certo?
para que o trabalhador possa ter com o maior conforto possível. Não sobrecarregando as partes do corpo principais aí, que é ombro, cabeça, tronco, costas, coluna, né, e lombar e joelhos, certo? E também, né, joelhos, punho, né, punho e pés, tá bom? Todo mundo entendeu a NR17? Então, alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida. A NR18, para mim, ela é uma das NRs maiores que tem, porque ela lida com questões também muito importantes, né, que a gente não vê em outros lugares, mas os EPCs, né, os equipamentos de proteção coletivas, define praticamente tudo sobre EPCs, né, define distância, define seleção entre elevadores, tipos de elevadores, tipos de guindastes, tipos de plataformas, né? Essas condições assim de telas, né? Desculpa. Essas condições de telas envolvendo toda a obra, né? Principalmente essas obras verticais, né? São todas para proteger, né? Todas de proteção, visando proteção do trabalhador e também das pessoas na região ali, né? Próximos à obra. A NR18 define muita coisa desde o início, né, do campo de obra, né? O projeto para campo de obra, né? Como você começa, né, definindo, né, construção, né? Porque ela precisa de etapas, né? O projeto para construção civil chama-se etapas. Você começa primeiro como canteiro de obras, né? E definir canteiro de obras vai depender de muitas questões. Umas delas seria o porte da obra. Ela vai definir pequeno porte, médio porte, alto porte. Aí você vai definir mais ou menos quantos colaboradores vão estar trabalhando nessa obra. Se é trabalhos até 20 colaboradores, a NR tem definições, né, de tantos de lavatórios, tantos de sanitários, para tantos números de colaboradores, certo? Ela tem definição, né, de refeitórios, banheiros, sanitários, ponto de água, mictórios, chuveiros, alojamento, vestuário, iluminação, certo? A cozinha, lavanderia, área de lazer. Isso tudo dentro do canteiro de obra, certo? A definição do que seria escavações, fundações e desmontes de rochas, porque às vezes na escavação, né, existe, né, o solo mais duro e ainda é necessário ainda fazer, não digo explosões, né, mas desmonte de rochas, né, que seria maquinários mais fortes para que possa o quê? Destruir, né, uma parte daquela região ali de que existe muitas pedras, ok? Porque na mineração isso chama-se detonação, porque a detonação é uma parte do processo da mineração que faz com que você, né, secciona a área, separa a área que vai ser detonada. Isso é durante a semana toda, fazendo todo o processo de separação, vendo quantos quilos de química, né, que vai e tal, seleciono tudo, separa tudo e faço o processo aí de abandono de área, né? Aí quando todos saíram da área, ali que podem ser, eu posso até depois ver para vocês um vídeo
mostrando todo esse processo, né? Simples, mas é importante talvez até vocês saberem disso, né? Aí depois sai, né, todo mundo da área, tem ainda um tempo para verificar se todo mundo saiu, né? Aí existe a explosão, aí esse fato aí fica quase 2 horas, né, esperando a terra descer e verificar se ela já está livre, né, para o acesso. A gente pode ver a armação de aços, né, lugares para alojamentos, né, separação de alojamentos com separação de depósitos. Existe a separação, né, na IN 18, né, de depósitos, refeitório, área de lazer, né, que é área de convivência, que é lazer, enfim, né. Pessoal, só um instante, por favor, vou abrir a porta aqui com a pessoa. Desculpa, pessoal. Então, dentro da NR18 já define, né, a área de convivência, né, que é refeitórios, cozinha, área de lazer, né, e as áreas de depósito e a área também da separação mesmo do início dos alicerces, certo? Armações de aço, estruturas metálicas, estruturas de concreto, como que funciona, certo? Operações de sondagens de cortes aquentes, escadas, rampas e passarelas, escadas, a proibição, né, de algumas condições como não colocar escada de mão, né? As circulações também é definida, né? Circulação de material tem que ser diferente da circulação do pessoal, entendeu? E também pode ser diferente da circulação do material, seja dos profissionais, né? E também dos visitantes. Também tem talvez até tem obra que diferencia isso também. Medidas de proteção contra quedas, né, em alturas, que é os EPCs. Rampas, passarelas, né, tem essas medidas. Não é só não, velho? Que... Não ligou? Não ligou? Peraí, só um instantinho. Aí, pessoal, só mais um instante, por favor. Desculpa, pessoal, mais uma vez. Redes de segurança, né? Nós temos aí redes de segurança é o quê? EPCs, né, pessoal? Né? Isso. Isso. Torres de elevadores, né, que define os elevadores, né, para cargas. Existem diferenças também entre elevadores de carga e elevadores de pessoas, tá? Pode acontecer dos elevadores poder levar também pessoas, mas se existir um elevador só, né, e aí a prioridade é a carga, depois leva as pessoas. Então tem essa diferenciação, igual, por exemplo, o plano de trânsito, né? Quando se existir um plano de trânsito na empresa, você vai definir, né, o caminhão vai ser mais importante do que o pedestre, o motociclista vai ser mais importante do que o pedestre, vai depender
do plano, porque existem prioridades, né? Então, nesse caso da NE 18, nos elevadores e nas passarelas, há uma importância para o material, tá? Aí depois leva as pessoas, tá bom? Leva o material primeiro para depois subir os colaboradores, entendeu? As alturas dos elevadores, tudo que é proibido, né? Proibido transportar materiais com dimensões maiores, né, que as internas de uma cabine, né? Então, transportar, sobrecarregar, né, o transporte de materiais, sobrecarregar pessoas também com materiais não pode. Ou é um ou é outro, tá, pessoal? Certo? Não é dentro da NR18, da NR11 também é proibido o transporte de pessoas inadequadas. Não se transporta pessoas ou materiais ou cargas, né, fora, né, do que é, né, daquela máquina. Ela é produzida para aquilo, né, ela é própria para aquilo. Então, se aquela máquina ela é feita, né, para levar só tantos quilos, por exemplo, não é permitido levar mais do que o que é devido ao fabricante. E também não pode transportar pessoas, tá? Tá bom? As gruas também, definição de gruas, definição de limitadores, né? Planos de cargas para as gruas, né? Que são aqueles içamentos, né, de materiais pesados para níveis maiores, como materiais, né? Como também vigas, né, muito grandes, que é tudo usado como gruas, né? Gruas sobe e desce, materiais assim, e aí também existem limites para que eles possam estar subindo e descendo. Então, todo esse projeto aí, tudo quem faz é o técnico de segurança com o gestor da empresa. Andaimes, né, simplesmente apoiados também, né? Esses andaimes simples, todos também têm que ter averiguados no dia para começar a trabalhar. Andaimes, todos os tipos de andaimes também, andaimes fachadez, andaimes móveis, andaimes de balanço, todos esses tipos de andaimes, pessoal, os colaboradores precisam estar aptos para trabalhar em andaimes, tá? E também trabalhar em altura, eles também têm que fazer o curso, tá? Andaimes suspensos motorizados, plataforma de trabalho com movimentação, né, vertical de pio e cremalheiras, né, plataformas hidráulicas também são utilizadas. E tem a edificações para isso, né, nos NR18. Também dos suspensas, plataformas de trabalho aéreo e outras caracterizações também, né, como manter o canteiro de obras limpo, organizado, sistema de verificação, também sistema de sinalizações, também treinamentos também que é importantes para NR18. Então o trabalhador tem que fazer NR18, tá? Como integração, tá bom? E essa NR praticamente, basicamente fala sobre como também fazer o PCMAT, né? Que é um programa para construção civil, né? E também fala das condições aí para ter, né, uma obra, né, tem que estar dentro das NR18. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma dúvida, pessoal? Pode passar?
Pessoal? Pessoal? Todo mundo vivo? Tô aqui, professora, tô te ouvindo. Tá tudo certo? Todo Tudo mundo tá certo. prestando atenção? Tô sim. Ótimo. E a última que a gente vai falar, né, da NR 35. É um trabalho em altura, né? Praticamente muitas atividades precisam dela como meio de acesso, né? As a NR10, a NR10, nós temos aí a NR12 também, que às vezes as máquinas têm que subir, né? A altura acima de 2 metros. Todo trabalho acima de 2 metros é considerado a altura, tá? Independente se ela vai escamolar ou não, certo? Ela pode subir em pilha, né? Subir em pilha, ela tá trabalhando em altura, tá? Acima de 2 metros. E o trabalho, praticamente o trabalho da NR 35, ele define-se pelo curso, né? Você precisa fazer o curso de NR 35 para trabalhar, né? O objetivo dela estabelece requisitos mínimos, medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos diretamente ou indiretamente nessa atividade. Considera-se o trabalho em altura toda atividade acima de 2 metros em nível superior, onde haja queda, né? Essa norma se complementa, né, com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, com a ausência dessas as normas internacionais aplicadas, porque essa NR35 deriva dos NRs internacionais do trabalho, que ela foi adaptada, né? E hoje é para nós a responsabilidade aí de guardar o trabalhador para que não tenha, né, problemas com o trabalho em altura, né? As responsabilidades, né? Cabe ao empregador, né, garantir a implementação de medidas de estabelecimento dessa norma, né? Assegurar a realização de análise de risco e, quando aplicável, a emissão de permissão do trabalho, que eu falei para vocês, né? Que é um trabalho especial, tá? E também, né, você antes de começar a trabalhar, você tem um curso, você vai começar hoje a trabalhar, começar a subir, fazer manutenção, você precisa de fazer um APR todos os dias, tá? Junto com o seu supervisor. Ele vai analisar as condições, né? Assegurar a realização prévia das condições do local de trabalho, como em altura, os estudos, planejamento, as intempéries daquela atividade naquele momento e as medidas, né, complementares de segurança aplicáveis, certo? Adotar providências necessárias para acompanhar o cumprimento das atividades de proteção estabelecidas nessa norma. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle, né? Nós temos aí armazenado. Deixa eu só ver o negócio aqui. Ah, tá. É porque o meu computador tem pouca memória já. Cabe aos trabalhadores, né, cumprir com a legislação, né, de trabalho em altura exclusivamente como também dentro dos sindicatos, né? Os sindicatos também, quem daquelas atividades, se tiver em princípio, deve conter, né, alguma condição com relação a isso no acordo coletivo, né? Colaborar com o empregador, né, na implementação das medidas, interromper as atividades exercendo jeito de recusa, certo? Se vocês não estão bem na atividade, o ideal seria você recusar o trabalho para no outro dia tentar novamente, tá? Não é necessário você executar atividades sem estar bem no dia. Não dormiu bem, está cansado, dor de cabeça, tontura, mal-estar, né, estresse, né?
necessário fazer atividade sem estar bem, tá? Isso é uma conduta. Dentro do treinamento é necessário entender isso, né? Como também uma visão para a segurança. Capacidade de treinamento, o trabalhador precisa, né, estar promovendo capacitação, né? E a capacitação para a operação é de 8 horas e para a estrutura é de 30, tá? E a capacitação de trabalho em altura, ele é, né, aprovado para o treinamento teórico e prático, com carga mínima de 8 horas, né? Falei para vocês. A questão, né, e também a avaliação também dos EPIs. Né? Os EPIs, de fato, são, EPIs seria luvas, capacete, óculos, às vezes plugin, né, se for o caso, o cinto, né, paraquedista, o talabarte, que é essa parte que vai do cinto aqui nas costas com o mosqueteiro, né, que é o gancho que faz com que feche, né, o talabarte, né, porque o talabarte é essa parte aqui, tipo de uma corda, né, pode ser corda ou fio de aço, né, e o mosqueteiro é essa parte aqui somente, tá? Então ela é fixada aqui e fixada nas costas do colaborador. E esse momento aqui, eu chamo esse momento de ancoragem, é quando o trabalhador, ele tem, né, pontos fixos, né, dentro dos elementos que ele vai subir, então ele vai ter que escolher os pontos que ele vai ter, são pontos de ancoragem. O que são pontos de ancoragem? São os pontos fixos na obra ou na onde ele vai subir, que vão dar estabilidade para ele, certo? E esses pontos de estabilidade, se caso venha deslizar e perder o equilíbrio e cair, aquele ancoragem vai fazer o quê, né? Vai segurar ele para que ele não caia no chão, tá bom? E o talabarte, o cinto, né, faz o que? Com que esse sistema de ancoragem aconteça, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Com os sistemas aí, alguém tem alguma dúvida? Qual que é a diferença do talabarte com âncora? O talabarte é essa parte aqui que vai segurar, né? O ponto de ancoragem, certo? Até o cinto de segurança. Aqui nessa foto que você está conseguindo ver, isso aqui chama-se mosquito. Só essa parte aqui. Só essa parte aqui, tá bom? Chama mosquito. Aí tem vários tamanhos e modelos, enfim. E aquela parte lá também mosquito. Mas esse jogo de mosquito e a corda, ou pode ser também corda ou fio de aço, certo? Chama-se talabarte. Sanou sua dúvida? O talabarte é um dispositivo de travamento, trava-quedas, que deve ser fixado acima do nível da cintura do trabalhador. É ajustado de modo a restringir a altura da queda e assegurar-se, em caso de ocorrência, que minimize as chances do trabalhador colidir com a estrutura inferior, ou também cair, né? E o sistema de ancoragem é todo esses EPIs, né? Seria o cinto de segurança paraquedista, né? E o talabarte. É obrigatório, né, o uso, né, do absorvedor de energia nas seguintes situações, né? O fator de queda do tipo 1, o comprimento do talabarte
for maior do que 90 centímetros, ter ponto de ancoragem, né, que resistente, que suporta tanto de quilos, né, do trabalhador. Tem todas as condições, sabe? O ponto fixo não pode ser escolhido sem uma observações, né, com relação, né? Se ele está seguro, né, como um ponto fixo. Às vezes o ponto fixo não é fixo, é móvel, né? Então é observado também isso, não pode ser qualquer ponto, ele tem que escolher um ponto de estabilidade, tá? E a emergência e salvamento, se caso acontecer, né, do colaborador machucar ou cair. Tá certo? Sanando a sua vida, sanando a sua dúvida? A aluna que perguntou se há alguma dúvida? Oi! Oi, então tá. Pessoal, tem alguém com mais dúvida? Tem alguém com mais dúvida? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Sem dúvida. Sem dúvida? Certeza? Alguém?